Bem-vindos à segunda temporada do Pod Memórias, o podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Aqui você vai conhecer histórias da cultura popular da comunidade de Bombinhas. Esta é uma iniciativa do Instituto Boi Mamão, realizada com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura, por meio do edital Elizabeth Anderson. Somos aquilo que não esquecemos. Olá! Outubro é mês de Pão por Deus, patrimônio da nossa história, feito pela mestra Salete para o café do Pod Memória. Eu sou a Rua do Engenho, na segunda temporada do nosso Pod Memória. Será um prosacast, mas para falar sobre os fazeres e saberes dessa comunidade, eu tenho aqui do meu lado, de esquerdo e direito, Fernanda Nadir da Silva, que é a herdeira desses saberes. Então tem propriedade para falar sobre causos, lendas, mitos e as festas populares, que é nosso episódio dessa temporada. Fernanda. Olá a todos, a Fernanda da Nadir do Zeca do Zé Amândio, se apresentando aqui para vocês para mais essa temporada, que com certeza será inesquecível. E temos aqui dois convidados, e para apresentá-los, também vou começar com um versinho de Pão por Deus. Sim. Chegou nosso coração para este Pod Memórias, com causos, mitos e lendas, com os contadores de história. E aí chegamos e já vamos começar aqui com Luiz Antônio Patrício. Ninguém está vendo ele, porque quem veio hoje foi a outra pessoa dele, mas eu vou apresentar para vocês quem é o Luiz Antônio Patrício. É um manezinho do continente, natural de São José da Terra Firme. Aos 11 anos mudou-se para Bombinhas, onde cresceu e se encantou pela história e pela cultura local. Formado em turismo e hotelaria, não é manso, com especialização em gestão de cidades e docência para educação profissional, além de possuir diversas formações complementares nas áreas do patrimônio cultural e educação patrimonial. Atua como professor de turismo na Escola Maria Rita Flor e como professor de danças açorianas na Fundação de Cultura de Porto Belo. Servidor de carreira da Prefeitura de Bombinhas, onde integra a Diretoria de Patrimônio Cultural e Projetos, sendo responsável por ações ligadas à preservação e valorização do patrimônio cultural da cidade. No setor privado, é proprietário de uma agência de turismo especializada em passeios de buggy, além de dar vida ao personagem Tanhota, porque na verdade veio Tanhota hoje. Um filho de pescador ligado às tradições locais, que nos últimos anos vem conduzindo transmissões ao vivo da gincana do Saragaço e a locução da Festa da Cultura Açoriana, o Açor. É fundador do grupo de boi de mamão, Eira Meu Boi, da Fundação de Cultura, onde atua como apoiador e ensaiador do grupo folclórico Mistura, dedicando-se também à pesquisa sobre danças e folclore açoriano. Não é fraco. Que rapaz! Rapaz, assim, mas ele é tão assim cheio das coisas que hoje mandou foi o Tanhota, que é 2 em 1. Então o Tanhota hoje chegando aqui no nosso Engenho do Menino para esse momento especial. Sim. Então eu apresento outro convidado, Toca ficha. que não é fraco também. Só que com ele, Fernanda, nós tínhamos que ter assim um dia inteiro de episódio de Pod Memória das histórias que ele tem para contar. É muito breve. O Valmor Moraes é um amante da cultura popular e você é o que mais, meu filho? Conhecedor de muitas histórias sobre as pessoas e sobre a região toda. E você escutava essas histórias, Valmor, atrás do balcão da venda dos teus pais. Quem é o Valmor Moraes? Então, para nós, conta para nós. Para muitos, o Valmor Moraes, o mais novo é o Valmor da Praiana,
né? O Amor dos Ônibus. Conheci. Ela foi minha passageira, né? Aqui era tudo estrada de barro, eles pediu para o ônibus atolar num buraco, porque era dia de prova, para não fazer a prova. Mas não, vocês vão estudar, senão não vão para lá. E o meu pai tem uns Secos e Molhados. Antes de morar em Porto Belo, ele tinha Secos e Molhados em parceria com as pessoas, ele trazia mercadoria, e essas pessoas vendiam e ele dividia, até que ele, quando chegou a energia elétrica em Porto Belo, ele comprou um terreno lá em Porto Belo, no último poste que tinha, e fundou e fez a venda Casa Verde, mas ninguém chamava de Casa Verde, era o único banco que Porto Belo tinha para sentar aquele troço de mármore, o pessoal chamava... Tinha o quê? Um banco? Um banco de mármore, eu tenho ele até hoje guardado, está lá, está na casa da minha irmã, e então ficou conhecido não como a venda do Pedro Moraes, né? E não se dizia a venda do Pedro Moraes, dizia-se a venda do Pedro Moragi. Do Moragi. Moragi. E quantos anos você tinha quando estava Não, eu não era nem eu não era, atrás do balcão, meu pai veio para ali em 58, aí eu com 8 anos eu já me lembro de uma Viana de eu cuidar do barco da minha mãe, daí meu pai faleceu cedo, né? Aí tinha que contar com os filhos, nós era pouquinho, em 10, né? 8 em casa ainda. E ali a gente, para mim, quando eles contavam aquela história, eu pegava a canetinha, que a minha mãe que marcava o fiado, e pegava o papel que embrulhava a mercadoria e escrevia atrás, e aguardando, até que agora a gente começou a recuperar isso e ir atrás. Que eu me formei na faculdade de História, cursando 4 anos, para tecnicamente não pecar por falta de documentos, saber onde pode procurar por documentos, não está essa fonte. Mas o maior ensino que foi era os antigos atrás do balcão, eu atrás do balcão e eles no outro lado. Sim. E quando bebe um mais vinho, ainda fica mais solto, né? Sim. Aquele que não fala solta mais ainda, conta mais história. Sim. E a gente foi guardando, inclusive aprendi com aquela senhora que fez entrevista com vocês no ano passado, que mostraram da pouco aqui, como é que se escrevia uma carta, gente, fabuloso, mandava um aviso para alguém que gostasse, queria mandar um recado para alguém lá de Porto Belo, vamos supor, lá do Canto Grande, aqui de Bombinha, ou vice-versa. Tu pegava um papel manteiga que tinha na época, um papel grosso, lembra que ela explicou para nós lá? Sim. Pegava uma pena de galinha, molhava num limão e escrevia para... Quem levava não conseguia ler, só outra pessoa à noite, botando na frente de uma vela, aí aparecia o que estava escrito. Mas então, Valmor, e de tudo isso, esse livro, o grande quando mestre. É que você lançou? Ano passado você foi lá no museu? Isso, lá no museu. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre ele. Sim. Eu romantizei umas histórias que acontecem muito com o pescador, que eu escutava atrás do balcão, e também os naufrágios que teve na região, que para mim há uma divisão política entre Itapema, Porto Belo, Bombinhas, certo? Divisão administrativa. Mas nós nunca podemos dividir a cultura dessa região, separar a cultura dessa região. Desculpe dizer para vocês, claro, cada cidade que eu vou escuto dizer assim, a cultura de Bombinhas, a cultura de Porto Belo. Não, gente, de Itapema até Bombinhas é uma cultura só. Sim. Tá? Agora sim, eu também aprendi que a história, eu estou fazendo a história do bairro Rio Grandense, já é outra etapa, é aquela formaram de Porto Belo, que chegaram depois, formaram o bairro, como chegaram, por os pedreiros, começaram a vir para cá anos atrás, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Mas a história nossa aqui, ela é tão rica, e é uma história oral. Tem que se tomar muito cuidado de não deixar oral, vai embora como? Quando morre um. Sim. É exatamente nesse ponto que a gente quer chegar, e hoje, nesse nosso episódio, a gente quer saber muito das festas, né, Fernanda? Das festas populares. Das festas populares. O que é que você escutou e presenciou e vivenciou essas festas populares no de Bombinhas e Porto Belo? Eu vou ver o que eu vivenciei, né? Sim. Então, a principal era a festa do Espaço. Do Senhor do Espaço. Senhor do Espaço. Eles iam para Porto Belo, na igreja lá, Matriz, o pessoal chama de igreja antiga, para mim é a igreja Matriz. E eu me recordo de criança que a gente comprava roupa e sapato para a festa do Espaço, que já ficava para o Natal. Só que nós, em fase de crescimento, chegava no Natal, o sapato já estava apertado para ir na missa do Galo, né?
que era meia-noite. A missa do galo. Quando a gente crescia, Sim. eu tinha uma raiva daquele sapato Vulcabras, que a mãe sempre dizia, só quando o sapato não servir mais, o sapato se acabar, aí eu te compro outro. Meu Deus, aqueles dedos andavam assim. Sim. E aí ia crescendo e os dedos iam por trás do sapato. Então meu pai tinha uma torneira onde o pessoal ia daqui de chinelo, de tamanco, maioria de tamanco, com o sapato agarradinho na ponta, meia dentro, na ponta dos 2 dedos. E lá o pai puxou, não tinha água encanada, então nós tínhamos um cano direto do Morro do Zimbro para o nosso comércio lá. E deixava a torneira ligada, ficava a mangueirinha para baixo, o pessoal chegava lá com o pé cheio de pó e tudo, sentava lá no banquinho que ele botava, limpava os pés, colocava a meia e tal. E uma coisa que eu nunca esqueço, a calçadeira, né? Aquele metalzinho que de lado, Tanta coisa e calçava ali. que está vindo. Né? Então, a festa do espaço, e para nós, para vir para o lado de cá, nós adorávamos, e nós... Como o lado de cá? Para vir para Bombinhas é a festa de navegantes. Então, os barcos de Tá, navegantes... mas a nossa dos Passos era em Porto Belo, e é a mesma também com a procissão das Sim. cruzes? Não, das cruzes é não. outra coisa. Outra coisa, as procissão cruzes foi dos uma dois. coisa mais nova agora, Tá. coisa mais recente. Não tinha naquela época. Que é na Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa, mas foi uma geração mais... Eu não esqueci o nome A do padre que procissão das tinha. cruzes, tu É, diz. das cruzes. Ela tem muitos anos. A Sexta-feira Santa, antigamente, era mais os benzimentos nas casas das benzedeiras. É. Então, as famílias todas faziam fila, inclusive ali na Mantila, na rua ali da Mantila, então era fila. Na Sexta-feira Santa era para colher a Marcela, para colher a Marcela Fazer de o manhã travesseiro. cedo, para fazer os travesseiros, para dor de cabeça, o chá da Marcela pro estômago, né? Pro estômago. Mas era mais os benzimentos que Isso. aconteciam na Sexta-feira Santa. Já a festa do espaço é o segundo domingo de março, né? Primeiro domingo de março. Ela não tem data, é só um domingo, primeiro e segundo. E se reunia A comunidade? a comunidade. Toda. Eu me lembro que tem um engenho não, onde é o Pirata hoje, lá tinha, como se fosse uma indústria na época, tínhamos a Salga, né? Porque a rua passava pela frente da Salga lá em Porto Belo, não era por cima, perto da igreja. E o padre Augusto falava com o dono da Salga que tinha que fazer pagamento para o pessoal. Ele disse, não tem como fazer pagamento, que é só lá. Então fazia, tu faz um vale de tantos reais para cada um, como se fosse um voucherzinho, né? Eles gastam, aceitam aquele papel, quando no final do mês eu venho aqui, tu desconta deles, como se fosse um vale, no final do mês eu venho aqui e te cobro. Porque tinha que ser assim, senão a festa não dava lucro. Sim. E a festa de navegantes, nós tínhamos, navegantes de Bombinhas, todos os barcos de Porto Belo, de pesca, Da entravam, região, né? Sim. e nós passávamos, vamos supor, 2 dias antes fazendo bandeirola, comia, jogando víspera, vocês conhecem como bingo. Com o bingo. É. Tá. Aí a primeira vez que eu comi uma bolacha recheada, redondinha dentro do barco, o mestre de barco era o seu Moacir, filho do seu Moacir Melo, marido da dona Zilma, é irmão do seu Diego. É irmão do Garrincha aqui. Aqui é igual ao Nordeste, tem que dizer que é irmão não, família daquele, para lembrar. Quem está nos É ouvindo irmão do Garrincha, é uma sabe, né? mistureba toda. Filho da dona, do genro da dona Dora. Prosa Cast. Então, ele era o mestre de barco, depois tinha em São Paulo de Indaiá, que os barcos antigamente era tudo em parelha, porque ainda não tinham sido inventados os barcos de drangone, né, com guicho em cada lado, botar a rede de um lado no outro, tem que botar a rede num barco e no outro para poder cercar. Até quando em Porto Belo só tinha um que trabalhava no barco mexicano, que chamava, que veio do México, que era com 2 trangones, nós dizia que era galhudo, né? Então tem uma história que diz que quando a gente viu o barco lá no horizonte chegando, estão jogando bola no campo do Miramar, tá chegando o barco, eu vou lá falar para a mãe, que ela escuta no rádio que o barco está por perto. Aí, mãe, tá chegando o barco, vai lá ver. Né, se é mexicano, vai lá ver se é galhudo é teu pai, que é o barco, né? Aí, E as pessoas de fora não entendiam, né? mas nós entendíamos, barco galhudo, nós não sabíamos dizer que era um barco com 2 trangones. Então a festa aqui, e outra festa que eu ia muito, quando eu peguei com criança, nós ia de pé, né? Aí ao contrário, botava o sapato nos dedos e ia de pé para Campo Grande. Porque aqui do Navegantes nós ia para o barco, e para ficar na BR, eles lá perto da prainha da Lagoa ancoravam os barcos, não tinha trapiche nada, mas o melhor lugar que tinha para nós entrar no caique, né? Hoje se chama bateira, mas é caique, porque o caique é tocado por bolombeto. Todo mundo que estava no barco de Porto Belo, os caiques de Bombinhas, faziam o apoio de trazer eles do barco para a festa, para a igreja, para ir fazer a procissão. Sim. Teve uma procissão aí,
o seu Djalma me contou que o Abidom, o Djalma e outros dois de trás, não lembro. Choveu muito, não fizeram, o vento estava ruim, não fizeram para o barco, fizeram pela praia. E sempre dá aquele corregozinho, aquela vinha, né? E eles não queriam sujar o sapato, que eles compraram no Rio Grande, né? Quando eles foram fazer a primeira viagem deles, de barco. Aí um falou pro outro para pular, mas não avisaram por de trás. Pularam e o cambão, ainda bem que não quebrou a santa, foi pro chão. Eu não sei da história se quebrou, o cambão é onde levava a santa, é o Andor que diz, né? Eles ficaram 15 dias sumidos da igreja, o Padre Augusto queria pegar os dois. Olha, amor, isso é um dia inteiro só para falar da festa Nossa Senhora dos Passos. E a última festa, como disse Desta Navegantes, a última que eu me lembro bem é a festa, que teve outras festas, claro, mas que eu mais me lembro é a festa de São Pedro. Todo mundo se parava para ir para São Pedro no Canto Grande, até hoje. Uma festa. Tem aqui até um... O Tanhota sabe. O Tanhota sabe. Algumas coisas. O Tanhota, olha aqui que versinho bonitinho que a desde a biblioteca fez. Isso. Para a missa na igreja, todos iam bem ligeiro. E cada bairro até hoje tem seu santo padroeiro. E verdade. conhece, Tanhota? Conheço. O santo padroeiro aqui de Bombinhas? Algumas coisas, né? Então, pra nós. pro Tanhota é uma honra estar nessa mesa, né? Eu digo que é só personalidades importantes, né? Então, assim, a gente fica até meio lisonjeado, né? Meio bobo, meio prosa, né? Então, o Tanhota primeiro sempre gosta de pedir licença, né? Bater na porta e pedir licença, porque, na verdade, essa cidade me adotou. Né? Eu sou natural de São José, meus pais eram separados, a mãe veio pra cá, e aí essa paixão pela cultura começou dentro da escola, do Maria Rita, né? Então, sempre fui criado, sempre me chamou a atenção essas coisas de cultura, né? O vô era do lado do CTG Os Praianos, que é um dos maiores centros de tradições gaúchas do estado, e a minha irmã me arrancava pra ir lá ver, na época de rodeio, ver as danças, ver aquelas coisas, e eu achava muito bonito, sabe? A mãe, quando ia pra cidade, né? Que nem a gente também, a gente ia pra cidade, né? Pro centro de Florianópolis, aí eu gostava de sentar no banco alto do ônibus, em cima da roda traseira, né? Pra ver as casas antigas. Eu não entendia por que aquelas casas têm as portas tão grandes, as coisas. E aí vim pra Bombinhas, né? Aí aqui se deparei com a pesca da tainha, com o seu Juarez Boaventura, meu vizinho, daí pescava lá no canto das bombas, a gente era o fiel depositado das tainhas, depois a dona Vera do Grupo Mistura me convidou para fazer parte do grupo de dança. A gente nem gostava muito de dançar, ia mais para namorar e para aprontar, né? Para sair de casa, para viajar. Você casou com a menina. Casei com a menina lá do grupo Mistura. E a Maria José, né? A Mazé do Maria Rita, que era professora de história, e ela sempre falava assim: tu tens que fazer entrevista com os mais antigos. Então eu me lembro, né, assim, sexto série na época, agora que é sexto ano, né? Na sexta, na sétima série, de entrevistar a dona Bilia, a mãe da dona Salete, entrevistar a dona Aronda, né, para contar as histórias. Sim. Então a dona Salete, ela era basicamente ali aquela pessoa que abria as portas, né? Que eu sempre ia com alguém conhecida, porque ela sentia confiança na Salete e ia contar a história para mim também. E aí ali eu pegava e começava a registrar todas essas histórias, né? E aí a gente foi criando uma paixão, uma ligação, né? E aí até então que, enfim, chegamos até os dias de hoje. Então as coisas que a gente escuta, né? Então às vezes cada canto conta uma coisa, né? E às vezes a gente vai replicando, às vezes tá errado, às vezes tá certo, às vezes cada um conta a história. Então até a gente tava discutindo agora ali a questão da história do Valongo, e a história é isso, né? A questão vai mudando com o passar do tempo, com as pesquisas, com as descobertas. Então a gente fica muito feliz. Mas falando das coisas aí das festas de igreja, eu acho que é importante enaltecer que basicamente a nossa cultura está muito ligada ao catolicismo. Né? Então aqui em Bombinhas, para dizer que era basicamente a maioria, né, eram católicos, não tinha essas questões das igrejas evangélicas. A única família que havia, que sempre houve o registro, era da família da Dona Odete, que era adventista, que guardava o sábado, lá do Zimbro. Né? Então, inclusive, vinha o pastor lá do Valongo, vinha para ali, para o Zimbro, ali, para fazer os cultos ali e naquela comunidade. E até nas conversas, assim, e como é que funcionava, né? Se havia um respeito, né? Porque hoje a gente tem aí as divergências, a diversidade muito grande, e ela falava, não, a gente respeitava. Então, quando escutava o Teto de Reis chegando, né, a gente respeitava, porque sabia que era a cultura do povo. Então, se tinha muito respeito, né, entre essa família, que era adventista, junto com os outros católicos. E aí, vejo também que era um momento de sociabilização,
sociabilidade, né, de socialização, esses momentos de festas de igreja. Então a gente tinha porque não tinha missa assim que nem tem hoje, assim, de bobiça, né, assim, toda semana, segunda, quarta, daí segunda tem no Canto Grande. Então assim, se tinha basicamente um calendário, né, de eventos que se respeitava, das práticas culturais, né? Sim. Então isso também estava envolvendo as questões das festividades ali. Então em março tinha Nossa Senhora dos Passos, depois entrava o período da Quaresma, aí da Quaresma era um momento de reflexão, a Páscoa, aí depois mais recente veio a Procissão das Cruzes, daí veio os Santos Juninos, aí depois passar por um período ali até o dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro, né, que também se tinha ali uma movimentação na comunidade, e aí depois voltar para dezembro, também vinha Terra de Reis, daí as brincadeiras do boi de pau, então se tinha muitos se respeitava as práticas, né. Então aqui a gente também tem o que eu acho hoje, no contexto atual, com uma cidade turística, uma vinda de tanta gente para a cidade, o momento que a comunidade se reúne, né? Por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, que é 2 de fevereiro, é o auge do verão. Sim. Né? E a procissão pela avenida, que sai da capela, que vai até o Trapiche, daí do Trapiche os pescadores fazem a procissão até no Canto das Bombas, volta, com os barcos todos enfeitados. Então o turista, né, entra ali no meio, né, e vai naquele alvoroço todo. E também a festa de São Sebastião, que é 20 de janeiro. Lá no Canto Grande. Ou seja, a igreja, ali a capela aluga o salão para a Feira da Toalha, mas aquele final de semana ali tem que botar as toalhas tudo dentro do caixote, porque tem que usar o salão. Mas né? Eu sou do tempo que naquele salão a gente dançava um baile. Dançava baile, e aí o churrasco, né, que a gente fala, né? O churrasco de igreja, né? Porque também isso é bastante, que as pessoas gostam muito, né? Então a gente tem ali o pessoal de São Pedro também, por causa da nossa relação com a pesca, né? Com a nossa... também Canto Grande. Canto Grande, com a nossa comunidade. Né? Isso, acontece, Santo Antônio, o Santo Antônio ele é o padroeiro, né? A gente tem a paróquia, da paróquia, né? Então, ali a padroeira da cidade, Nossa Senhora dos Navegantes, o co-padroeiro da paróquia é Santo Antônio, né? E a Imaculada Conceição, que daí quando houve a divisão aqui das igrejas aqui, né? Aí ficou com a banda das bombinhas e com a banda das bombas, né? Sim. E aí sempre teve essas questões religiosas. No Morro, ela segue ainda como da Imaculada Conceição. Da Imaculada Conceição. Isso. Mas gente, ela não pertence à paróquia, dá licença, né? Claro. Particular agora, isso, né? Isso. Depois nós vamos contar essa história toda aí. Eu só quero contar um caos interessante da festa Nossa Senhora dos Navegantes, para você que está nos vendo e nos ouvindo. O meu pai, ele conta que na adolescência dele, na infância, ele nunca teve sapato, né? Não teve sapato, mas o dia que ele ganhou o sapato era para a festa Nossa Senhora dos Navegantes. Pensa naquele sapato, né? O único da vida ali dele. E era assim, ó, para chegar até no barco tinha que ir de canoa, pegar a canoa da praia e ir até no barco, né? Imagina o remanejo todo. Aí foi o barco, foi a Santa, já colocaram lá acomodada, aí foi a Dona Leta, foi o meu pai. A Dona Leta não sabia nadar, coitada. Foi um desespero. Aí chegou lá, quase para entrar no barco, a canoa não vira. O meu pai perde o sapato, era o desespero na praia, que a Dona Leta não sabia nadar. Foi um saragaço, enfim. O meu pai passou mais um monte de tempo sem sapato. E é justamente essa beleza e essa criatividade desse povo descendente de açoriano e eu acho que o maior registro que nós temos em Bombinhas nos últimos tempos foi ter guardado os cadernos do seu Atílio Antão. Você conheceu ele? Conheci. Que ele registrou tudo, né? Em cadernos de escola, versos e causos da história de Bombinhas. Isso é uma maravilha. Olha, a gente conseguiu recuperar, né, Fernanda? E montar, organizar num livro, mas assim... As histórias que ele contava, que está aqui nesse livro, como o cação que encalhou no Mariscal, isso aqui foi no dia 13 de junho de 64. Tonhota, lê esses 2 versinhos aqui para nós. Tá. No dia 13 de junho, nesta praia apareceu um grandioso cação que o dia todo correu. Do Mariscal ao Macuco, muitas voltas ele deu. E quando chegou a noite, na praia ele encalhou, tinha 2 tarrafiando quando o cação acostou. Quando o dia amanheceu, a marafunda começou. A marafunda começou. Então era
os causos, os acontecimentos da comunidade que estão registrados aqui. E só essa história do Cação, ele fez mais ou menos 60 versos para contar, porque durou dias, o Cação encalhou, e isso é um registro importantíssimo para nós, que são os causos do Atílio Antão. E seu Atílio hoje leva o nome da Academia Bombinense de Letras, né? Um senhor que, quando a gente lançou esse livro lá no museu, 15 dias depois ele faleceu, mas ele ainda estava no lançamento. O que eu gosto também de enaltecer, assim, a da dificuldade da época, né? Mas eu acho que era uma dificuldade, assim, com muita... o povo era mais feliz, parece, sabe? E é muito inteligente, porque, Todos assim... Muita sabedoria, Muita né? sabedoria, porque, assim, o estudar não era prioridade. A prioridade era pescar e botar comida na mesa, né? E as roças? E as roças, cuidar da roça. Mas a forma de versar que se tem em tudo, Sim. é no Pasquim, é no Pão por Deus, é nas quadras e trovas, né? Então, é na cantoria. O cantoria. patrimônio que eu acho que nós temos é essa oralidade, Isso. essa literatura. Na cantoria do boi, é no terno de reis. Então, assim, tudo é verso. Tudo é Até verso, uma né? parte aí, eu tinha... Como é o nome da mãe do Rude e do Rodolfo? A dona Pudina. Dona Pudina. Dona Pudina morava na curva, uma casinha de madeira linda, a casa dela linda. Eu tomava café lá. Quando eu vinha fazer jogo de bicho, eu já fui bicheiro com a idade de 17 anos. Eu era contraventor. Eu queria ganhar um dinheirinho, que era oferecer, eu vinha. E a dona Wanda, que mais ganhava um bicho, ele dizia que eu estava fazendo acordo com ela. A Wanda Pinheiro. A Wanda Pinheiro. Tadinha, faleceu. Mulher do Cano, né? Não, do Norte. Então, você falou de remédio, de sabedoria. Eu tinha gastrite. E eu não posso comer nada. Tanto que até hoje eu não tomo café, porque naquela época tinha gastrite, a minha mãe dizia que não era para tomar café. Ela veio com um saquinho de coquinho, desses coquinhos que dá não. Sim. Amarelinho. Tu deixa 2 dias ele mufar, não abre o saco para ele mufar mais rápido. Ele mufar para ficar. Tu põe na boca, deixa debaixo da língua para ir só o sumo. Só a gosma, ela dizia. Nós temos agora sumo, ela dizia, deixa para ir aquela gosma. Do coquinho. Do coquinho. Mas não é o coquinho ele novinho, tem que deixar ele enrugar. Daí dá para tu salivar ele. Daí ali a massinha dele fica tudo molinho. Eu deixava ali e ela só dizia, não vai comer o bago, que é a semente dentro. E aquilo forrava o que eu não tinha no estômago, que era falta, que tinha gás, porque faltava aquele tipo de gosma, para forrar meu estômago, porque eles batiam, né? Batiam no outro, funcionava, podia até dar uma úlcera. E ela me curou com aquilo eu uso até hoje. Isso é um remédio? É um remédio, então eu boto, eu tenho em casa, fica... Isso é medicina popular? Tem um coquinho, ele fica velhinho, eu boto na boca e fico, porque esse costume, eu nunca mais tive problema de gastrite. Onde podia estar com uma úlcera, estão tomando remédio, Sim. isso, aquilo. Então, essas sabedorias, essa sabiência, é interessante, que devia procurar agora canalizar um estudo sobre isso. Sim. E A nesse minha livro, o Atílio esposa- fala dos vestuários, da iluminação da época, das comidas, de tudo, De tudo, é dos interessante. remédios caseiros. Sim. Quando o remédio caseiro não dava mais, aí tu apelava os padroeiros, né, da igreja, ia lá, acendia uma vela. Mas, né? A devoção, né? Eu acredito que Sim. havia muita mais devoção, a fé das pessoas, né? Os tempos não eram fáceis, os tempos eram difíceis, né? Tudo era uma lida difícil, não havia hospital, não havia nem posto de saúde, né? Então as pessoas, elas se reforçavam aquela esperança através da De fé, melhorar. né? E até a questão do pagamento das promessas, né? Por exemplo, eu tô com o Pagamento, pisado no braço, né? Exato. Daí fazer o braço de massa na igreja, No tudo, dia da né? festa, levava o braço Isso. de massa, a cabeça, levava Tudo. tinha dor de cabeça, a perna quebrada. Mas- Mas voltando àquele assunto ali da festa, Da só festa. queria colocar uma colocação para vocês, que tinha festa. Se desse briga, quem dava a pena era o padre. A pena, castigozinho. castigo era o padre. O padre mandava lá na igreja. E Deus me livre, fulano de tal. A gente se obrigasse numa festa do outro local, eu era proibido ir nessa festa a próxima vez. Sim, Ele penalizava. sim. Olha só. Então, fulano na festa do espaço não se apresenta. A diretoria lá, os juízes da festa, fui juiz da festa uma vez, ou quem fosse juiz de festa era, né? Fulano tá aí, chamava o padre,
Ah, não vai? Peraí. Chama o jipe, que é um jipe que tinha aqui, que dava conta de tudo, e levava para ser preso em Tijucas. O padre dava ordem de prisão. São 2 pessoas que davam ordem de prisão no município. São 3, quer dizer. O delegado, se estivesse no local, o padre e, por último, o escrivão de paz. Olha só. Que era o seu nome, então seu nome, o pai de São Zésa. Ele podia dar ordem de prisão. Sim. Então Agora- as festas tinham um respeito naquela época, porque o pessoal também, que a gente não tomava-se uma cervejinha, se bebia cachaça. Cachaça, sim. O cachaça, minha mãe dizia que nós tínhamos bar. O covarde fica valente e o valente fica covarde. O pobre fica rico e o rico fica pobre. Então tem que tomar cuidado sempre. Mas assim, quando você falou que eram tempos felizes, né? E as mulheres hoje, elas dizem que realmente não tinha, assim, não era tempo de depressão, eram os bailes de fim de semana, eram os namoros, e assim, tudo através de versos como Pão por Deus, como ratoeira. A ratoeira que era justamente uma brincadeira, uma dança para arrumar Para namorado. resolver, arrumar namorado, para Arrumar resolver namorado. problema de 2 situações, pessoas que estão divergência. brigando. São várias delas, né? Que Você ela, dançou ratoeira, brincou na ratoeira? eu vi, porque eu não tinha idade para ratoeira. A ratoeira, ela não era para criança, a jardineira era. Jardineira? Então conta da jardineira. Mas eu queria me atender essa da que eu via e ficava torcendo para dar uma briga, né? Mas não dava. Gosta de alvoroço, o povo, né? O povo gosta de um alvoroço, gosta de um saragaçozinho. Saragaço. Então, a ratoeira, o nome já dizia. Eu via isso muito quando a dona foi secretária de Educação e foi para morar em Porto Belo. Desculpa, ela, dona Zanete, então ela quis, era muito de Canto Grande, a ratoeira. Do Canto Grande. Do Canto Grande. A gente aprendeu com o pessoal do Canto Grande quando ela se mudou para lá. Sim. Então, eu via isso no Canto Grande quando às vezes a minha vigia ficava lá na praia de Canto Grande, chegasse peixe, gente, eu vinha de peixe, mas meu pai dizia assim, ó, só para explicar, tu vê que tu fica de olho até a 3ª boia. Tem a boia principal que é no meio, a última boia até a 3ª boia. Se pular peixe na primeira boia, é porque tem bastante peixe, ele vem e chama o pai. Então eu voltava lá, o pai vinha com o rural, comprava o peixe, Isso lá em Porto Belo. Ia de pé de Canto Grande, Porto Meio Belo. perto de Canto Grande para Porto Belo. Não, mas para nós era... Era fácil, não né? ia Tudo pela era esquina, ia pelo caminhando, morro. né? Tudo era caminhando. O morro, gente, principalmente de lá, ele era pelado não tinha aquelas árvores, era todo pelado, mês de Só março. plantava, né? No mês de março botava o fogo, ninguém botava roupa no varal, queimava todo o morro para plantar mandioca. Sim. Porque a nossa indústria era os engenhos, era farinha. Sim. Quem tinha farinha tinha comida. Né? Era economia, Por isso né? que dizia sempre aquele ditado: economiza na boca do saco. Economiza tua farinha na boca do saco. Mas o saco está com bastante farinha, vou botar 2 colheres em vez de 2, em vez de 1. Aí no final do saco não tem mais e vai fornear farinha só no mês de junho e julho. Mês do outro ano. Do outro ano, então, tu não tinha farinha, tu ia com o quê? Com a xícarazinha na casa do vizinho, uma farinhazinha para mim. Pô, isso era uma vergonha, porque o cara não sabe se administrar nenhum saco de farinha, vai administrar o quê? Então, voltando ali, Volta para a ratoeira. a ratoeira. Então, a ratoeira, como eu mostrei para ele, as mãos dadas eram assim. Né? Vamos pegar na mão, era trançada. Trançada. Porque Desculpa, para fazer a roda, né? isso já era para prender. A ratoeira prende. Tá? Então nós vamos fazer da ratoeira, tem aqui ratoeira dos avanços, tudo de mão dada. A pessoa ia no centro da ratoeira e tinha que contar em quadra. Quadra é 4 versos, né? 4 linhas. Enquadra o problema. O problema. O que foi? Não, me roubou um namorado, aquela coisa assim. Sim. E tem até um versinho que eu vou colocar para vocês terem uma ideia como foi. Tá. Uma roubou o namorado da outra. Aí a outra foi na ratoeira e disse: ratoeira, tá, da jardineira, depois vamos fazer a ratoeira. A jardineira faz a ratoeira, aquele número de pessoas. Eu não sei como é que ela cantou, que eu não sei rimar, mas ela cantou alguma coisa relacionada à flor que dava na ponta da vara, né? Na vara do marbelo. Então, marbelo é uma planta importante, dá uma flor na ponta da vara, roubou tem um amor novo, um amor não sei o que tal. Aí entrou a outra que roubaram o namorado dela. Foi essa. Marbelo cantando, né? É uma flor que dá na ponta da vara. Menina que rouba namorado dos outros não tem vergonha na cara. Então, roda a ratoeira para não
segura bem no braço para que ela não queria bater naquela. Era uma roda, uma brincadeira. Isso, então tinha a desavença, não podia usar violência, ali tu tratava de tudo. E quando fosse para namorar, aí os rapazes participavam. Ela cantava o verso para algum daqueles rapazes que ela estava com vontade de namorar. Nunca era o rapaz para a menina, sempre a menina procurava alguém para namorar. Uma ligeira elas, né? Porque nós tinha poucos homens. Nossos homens foram pescar muito para alto mar. Então na ratoeira as mulheres se vestiam de homem para... Não. Aí os homens que tinham, que estavam interessados, podiam participar. Que não tem, vamos para a praia, vamos brincar, vamos fazer uma ratoeira. Vamos fazer... forma de namoro. Muitos casaram assim. Começou, um site de namoro. É o Tinder. O Tinder da antiguidade. Então, quando ele dizia tal, mas mesmo assim ele não podia dizer o nome. Dizia-se as características, ou o momento que os dois se conheceram, para ver se ele lembra, para ele saber que é com ele que está falando. Mesmo assim, deu certo um, deu certo outro, mas sobrou gente que não deu ainda aquele contato, então vamos passar o anel. Fica todo mundo de mão dada assim, faz a mão assim, e eu vou fazer a mão assim. Passar o anel. Uns 3 rapazes, a menina ia passar uma pedrinha, se não tivesse o anel, fazia assim no outro, fazia assim no outro, fazia assim no outro, fazia assim no outro. Aí com algum desses que eles dali, ela deixou. Aí o cara disse, comigo. E ninguém pode dizer que o anel foi com ele. Aí fica, será que ele passou o anel? O anel foi com ele. Ó, tá um jeitinho, pelo jeito do fulano, acho que foi pro fulano. Pelo jeito dele, que ele ficou todo contentinho, acho que é dele. Aquela pedrinha tu não podia divulgar, tu saía todo mundo ali como se estivesse rezando, com a mão fechada. Não era revelado ali no momento? Não, os dois depois iam se acertar. Os dois. Se o rapaz correspondesse, ele ia procurar ela, se ele não procurasse, fulano. Saía com o anel, com a pedra, com tudo. Se ia quem mais bravo, até jogava a pedra na cabeça dele. Então, essa maneira. Então, isso eu não queria que perdesse. Que lindeza isso. As escolas, como é que as escolas então, a história oral, nós temos oral documental que é importante. Por isso eu fiz a faculdade de história, para mim não pecar em fontes. E quando escutar uma história oral, correr atrás para ver como é que foi. Então eu entrevistei muita gente aqui com 88 anos, 90 anos, e voltando ali, quando eu ficava na praia para o meu pai para ver se tinha peixe, nós ia de pé 3, 4 vezes, para nós era pouco, eu estudava de manhã e ficava de tarde. Mas sexta eu não ia para casa. Meus irmãos eram mais caseiros. Eu não, sexta eu ficava no rancho. Ficava no rancho do seu principalmente no Zimbro, que era o rancho do seu... Daqui a pouco eu lembro também. A gente está com 65 anos, a coisa vai fugindo, né? Seu Manemarco, o rancho do seu Manemarco. Então eu já ficava lá e essas histórias, eles ficavam bebendo, conversando, para dar o lance do peixe, aquela coisa, e eu ia marcando, chegava em casa, já corria para anotar, para não esquecer. Então a história do mexicano, da visagem mexicana, do cara do mexicano, a do padre... a visagem do padre que aparecia na ilha de Porto Belo, e eu fui atrás do porquê que tinha essas histórias. Tinha um fundamento para isso, tinha uma razão. O padre que aparecia na ilha de Porto Belo com a pamboca debaixo do queijo era o padre Carlos, de 1958, que abandonou a batina, que é outra história, um dia a gente conta. O outro pode memória. Para poder namorar com a namorada dele, os dois foram separados, porque um era UDN, o outro era PSD, os pais naquela época diziam, eu prefiro ver a minha filha morta que casada com um DNista. Eu prefiro a minha filha morta que casada com um PSD. Então era uma guerra política muito grande, eles eram de Camboriú, ele era de Brusque, ela era de Camboriú, ela foi mandada para Botucatu, e essa história, como é que são as coisas? Eu mandei, ele abandonou a batina da coisa, porque ele gostava muito de pescar, como se tivesse morrido afogado, mas não. Até que ele voltou para Camboriú, depois na cadeira de roda, com 87 anos, eu entrevistei ele, disse, eu não quero gravar, não quero nada, quero só de memória. Tudo bem, porque tem muita gente que eu respeito e fica só em memória. Então ele explicou que a fonte dele, eu soube que o casal foi separado do namorado, ele foi para ser padre lá em Brusque, ela foi mandada para trabalhar na casa de família de Botucatu. Então ele disse que mandou uma carta para o João Leandro depois, explicando tudo, que cuidava da igreja. Eu, entre dois amores, o da igreja, que eu adorava, esse padre Carlos, aqui para a região, foi maravilhoso. E o meu amor, eu pedi perdão a Deus, e fui embora e larguei a batina
Então eu pedi para o Geraldo, que desenha quadro, me desenhar a cruz, a igreja no fundo e a batina do padre pendurada. E fui levar para um amigo que me pediu, que sabia dessa história, para eu levar o quadro. Só que eu levava ela para a escola, eu estou mexendo aqui, né? Levava elas para a escola, aqui também foi minha passageira para a escola, e das 7 horas que elas entravam até 10 horas, eu ficava cutucando aí as casas dos antigos, conversando. E fui levar o quadro para ele, que ele me contou essa história. Onde é que está esse quadro? Hã? Onde é que está esse quadro? Esse quadro, eu vou te dizer onde é que vai estar já. Deixa eu só falar para ti que tem tanta coisa para nós ouvir ainda de você. Não vai dar mais tempo hoje, porque conclui essa... Só para concluir, por que saiu esses fantasmas, essa visagem, entendeu? Visagem. Dentro do assunto ali, né? Então, quando eu fui aqui, tinha uma lanchonete, 3 estação, Uma aguinha aqui para mim. na Falcão, eu peguei o quadro, botei no lado, porque o outro motorista queria o ônibus para levar um pessoal para um teatro que tinha um pouco em cada praia, lembra que eles deram com vocês? Não, eu vou comer uma lanche que eu tenho, já estou desde de manhã, nem almocei direito, eu botei o quadro no lado com medo que estragasse o quadro. O dono da 3 estação olhou, isso aí tem a ver com meu tio. Eu disse que o teu tio é o seu lá de Camboriú Velho, como vocês dizem, e esse aí, pela imagem, é a história do meu tio, que ele me contou. Onde é que está teu tio? Está lá em Camboriú, está com 86 anos. Pedi perdão para o outro lá, leva esse quadro para ele. Olha só. Sei. Aí ele levou o quadro, ele chorou, chorou, daí 3 semanas depois ele disse que eu podia ir em Camboriú fazer entrevista com ele, daí ele contou toda essa história. Muito E bem. são muitas histórias, né, Rô? Muitas, E são muito muitas histórias. obrigada. Eu quero perguntar aqui para o nosso amigo Tainhota, assim, sobre essa importância da transmissão, né, desses saberes. Vocês que no Saragasso tem essa transmissão, na escola tem essa transmissão, no turismo, inclusive, Água. vocês fazem um trabalho muito bonito nas escolas, né? Descobrindo bombinhas. Então, essa descoberta também é descobrindo as histórias, relatando as histórias e registrando. Assim como o Instituto Boi Mamão também tem um acervo belíssimo sobre histórias, sobre causos de bombinhas. E o que já saiu impresso, E o né? que já Desde- saiu impresso, né? Temos edições. Para a gente já ir encerrando aqui esse nosso Pod Memórias de hoje, Tainhota e Luiz Patrício, qual a importância dessa manutenção cultural e qual a tua visão do ponto de hoje daqui a 30 anos? Como que tudo isso pode estar acontecendo? Tem uma frase que eu gosto muito, né? A gente só vai valorizar e respeitar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece a nossa história, não conhece os nossos bens culturais, como é que a gente vai valorizar e respeitar e manter isso para o futuro? Então é muito importante, através das políticas públicas e até das pessoas saberem da importância dessa oralidade, abrir o seu coração, né, e para fazer esses registros, porque vai se perder. Se isso não tiver numa revista Tu Visse, não tiver num trabalho audiovisual, não tiver registrado, isso vai se perder. Então, pensando nisso, a gente sempre tem assim, porque Bombinhas é uma cidade nova, né? Então, qual que é a história da nossa cidade? A gente tem uma região, uma riquíssima, a gente tem aqui na nossa cidade umas características muito peculiares, e é importante que a gente faça esse inventário. Né? Então, em 2020, a Fundação de Cultura fez um brainstorm com todos os funcionários, a Deise, a Nívia, a Márcia Sena, estava uma turma bem boa a nativagem, né? Ali fizeram uma relação de, se eu não me engano, de quase 250 bens, né? Entre celebrações, saberes, objetos, lugares, né? Conforme o inventário do patrimônio cultural. Então vamos partir para a comunidade para fazer esses registros, ter essas fichas para a gente realmente saber o que é uma puboca, o que é um peixe escalado, o que são esses bens. E aí o negócio começou a fugir do controle, né? Daí a gente falou em 2023, gente, não anda, porque para cada bem interessante seria 3 pontos de vista diferentes da localidade, porque às vezes aqui da Praia Grande é diferente do Zimbro, que é diferente do Canto Grande, então tinha que pegar essas pessoas dos lugares característicos. E aí então a gente chegou numa pessoa, a professora Daniela Pistorello, que está realizando esse inventário. Então ela falou,
É humanamente impossível tu fazer isso em um ano. 240 bens no ano. Um lugar Então, tão pequeno rico. e tão rico. Isso. E ela disse assim, vamos fazer em etapas, vamos fazer em 60 por ano, né? Então a gente está no segundo ano desses inventários. Então eu digo assim, e a gente tem muitos sonhos, né? Muitas vontades do projeto Curricá, da valorização dos pontos de memória, né? Que hoje tem a tal dos Walking Tour, né? Que as pessoas vão para conhecer os pontos históricos. Eu acho que é extremamente importante a gente ter esses mapeamentos, né? Que nem o Valmor tinha comentado ali, tem um QR Code, a pessoa escuta, vai sozinha, né? Ah, aqui era um engenho de farinha, que era a venda do fulano. Então, da gente conseguir contar a história e também dessa transformação da cidade. Então, eu vejo que está ocorrendo em tempo hábil. E está muito né? na oralidade ainda. Isso, muito na oralidade. E não se tem muitos registros, Sim. né? Até aqui, eu acho uma pena que a nossa região aqui, tanto Porto Belo quanto Bombinhas, não tem o seu arquivo histórico organizado, né? De documentação, de fotos antigas, né? Então, às vezes, as pessoas assim, pega lá na biblioteca, a Deise faz muito isso, né? De cuidar, de como é que escanear aqueles documentos ali para tá. Então, eu vejo que hoje o diferencial de Bombinhas, claro, as pessoas vêm por causa das praias, mas a diferença são as pessoas, são as histórias. Né? Então a gente pode vender as histórias, né, e ser um grande diferencial. As pessoas se encantam com isso. Né? A gente quando fala assim do Pasquim, as pessoas dizem assim, que criatividade do Pasquim, do Pão por Deus, né, de entregar esse bolo de massa de pão de ló confeitado que nenhuma outra localidade tem. Então a gente tem essas características que a gente precisa manter para o futuro, sim, né? Querido. E para as escolas, e levar isso, essa cultura popular. Para as escolas. Nós Isso até o próprio Descobrindo Bombinhas faz muito bem. Agora a gente também está fazendo as oficinas de Pão por Deus com as escolas. Nós vamos ter um episódio hoje ainda que nós vamos falar muito sobre isso. A importância das escolas. Sim. E a gente ocorreu em tempo hábil, tá? Porque a gente teve aí uns tempos aí, uns 4, 5 anos atrás aí, que falava que tem que ressignificar a cultura. Sim. E ressignificar a cultura não podia falar de festa junina, não podia fazer de coisa arada. Sim. Então se perdeu. E aí em 4, 5 anos, gente, já foi uma ruptura tão grande que hoje a gente vai nas festas juninas das escolas, é tudo bota de boiadeira e chapéu e coisa de Ana Castela, e não se sabe mais fazer nada contra, tá, gente, né? Mas assim, a gente vai perdendo a nossa identidade, né? E isso é importante manter. Eu só queria manter. deixar também, antes da gente cortar esse bolo e oferecer para os nossos convidados, e dizer também que o Instituto Boa Mão, através do site do nosso acervo, tem muita coisa registrada e a gente está alimentando mais ainda, buscando na oralidade, como não tem registro, para trazer isso através do impresso ou mesmo lá dos nossos vídeos e tudo mais que a gente está. E aquela aquela cantoria da ratoeira. Ratoeira. Bem cantada, faz não seria chorar, jardineira bem cantada? Jardineira, então puxa ali. Isso, então jardineira. Ela não é a ratoeira, ela é a jardineira. Jardineira bem cantada, faz chorar, faz padecer. Eu vou pedir um preto aí. Faz chorar, faz. Vai cantando. Do seu amor esquecer. Meu ramo de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Meu ramo de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Você viu como a jardineira chama para resolver mágoas, como você falou ali, né? Cantou ali, amores, isso aqui. A jardineira chama. Aí você quer, dentro da jardineira, você forma a ratoeira. Tá vendo como é que é? Uma coisa liga a outra, que coisa linda. Ele vai puxando, né? Gente, muito obrigada, Valmor. Quer saber que vai ser daqui a 30 anos na minha expectativa? Diga. Diga. A nossa geração, pelo menos diga a minha geração que nasceu em 60, eu considero a nossa geração como um elo. Que nós somos da geração da Pamboca, da luz elétrica, nós somos da geração do rádio, de 14 pilhas, podia escutar só o Jornal da Pesca para não gastar as pilhas todas, para saber que estava o marido. E onde ele estava pescando, né? Ele estava pescando. Quando dava, isso aqui no teu livro. Quando dá um problema desse, de não ter notícia no Jornal da Pesca, que pegava com 2 antenas feitas de bambu e um arame e 2 isoladores de cerâmica. Então, quando a gente fala que a gente é o elo disso, o que a gente tem, isso
E temos os personagens. Eu estou com 65 anos, se bater as botas daqui a pouco, eu vou com muita coisa na cabeça embora. Que eu tive a preocupação de pegar rápido com as pessoas de 80, de 90, de 70, eu ia nos mais velhos possível, né? Para saber que, sabe, pela natureza, provavelmente que o antes. Mas se perdi tanta coisa, que fiquei assim, não revoltado, eu fiquei triste. Fiquei com desgosto. O fulano ficou com desgosto daquele assunto. Que eu disse, nossa, bati na porta de um, bati na porta, vamos fazer isso, fazer aquilo. Acho que se eu pedisse alguma coisa para se fazer por uma festa regada a vamos supor, nós cantar o boiadeiro, alguma coisa aí, ia ter recursos até. Tem mais facilidade, ele tem toda a razão de dizer, de que a gente, desculpe o desabafo, de que a gente, assim, olha, todos os meus recursos que eu tinha em particular, eu já usei, eu não tenho mais. Será que ele não consegue um pouco aqui, ou um carro aqui, um carro lá? Vou ver quem sabe. Não é nem para dizer quem sabe. Vamos arrumar isso, Nós tivemos esse momento em Bombinhas. Mas daqui a 30 anos, o que tu pensa? Daqui a 30 anos vem outra geração. Tem essa geração de agora que vai fazer a história dos próximos 30 anos, ou trazer as histórias desde aquela época que nós já trouxemos para cá. E essas estão na sala de aula, estão nas escolas. E desculpe, mas assim, da aula, olha, foi assim. Eu fiz no meu estágio, que está contando para vocês, o álbum de figurinha. E a figurinha completa, daí a professora de história, onde estava fazendo estágio, levou bomba, errou 2, achou que sabia tudo sobre a história de Itapema. Meu Deus, eu não sabia, essas crianças sabem, quem que você escutou? Que elas tinham que levar aquilo para casa e os pais contar por que era isso, por que era aquilo, que era aquilo ali. E a figurinha representava ali. Então quem preenchesse o álbum, porque se sobrar, só podia sobrar, tinha 4 figurinhas a mais, só podia sobrar as 4 erradas. Não é nenhuma delas certa. Então nós corrigia pelas que estavam erradas. Então a gente vê que eles se interessaram tanto que, nossa, eu fiz isso no colégio, ali em Porto Belo também, no colégio particular, que a gente tem mais entrada, desculpa dizer, tu vai lá, conversa com ele, não, vem aqui contar, vem isso, aquilo. Então, 15 dias nós íamos lá contar e levamos esse álbum também. E fiz isso 6 anos atrás. Hoje o cara é adulto, tem filho, passa por mim, eu sou Valmor, lembra do álbum figurinha? Eu passei lá em Laguna e vi. Isso. É aquilo que trouxeram para cá. Então isso fica na memória, tem que ser o lúdico. E mexe com a memória dos pais. Mas o lúdico tem que ter recurso. Isso. Porque não é mais fácil pegar o professor, botar na sala de aula, que ele quer falar, ele quer colocar, mas não consegue, então tem que ter material, tem que ter equipamento. O que a gente quer, por exemplo, assim, quando uma criança fala, ai professor, eu comi um peixe escalado, às vezes o professor é de fora, às vezes ele fica pensando no peixe subir nas paredes, fala, né, que é o peixe, o peixe do Homem-Aranha, mas não. Então é que tem que ter o respeito, né? Na mesma pessoa que vem de fora, ela tem que entender a história do local onde ela vive. Eu acho que é obrigação. Quem tem que fazer comida pro sogro é você, o meu sogro está fazendo para mim. Então... Mas então, gente, agradecendo já ao Valmor Moraes, ao Luiz Antônio Patrício, que mandou o Tainhota, que é a segunda parte dele, a segunda metade, que faz um só vez 2. E a Rô, parceira, né? Mais um episódio maravilhoso. Beleza, mitos, festejos, histórias, memórias, reflexões, afeto. Então, nós vamos encerrando por hoje, agradecendo aí a você que nos ouviu, nos assistiu, deixando um beijo e um abraço e... Dividir o bolo. Vamos dividir daqui a pouco o bolo, uma delícia, mês de pão por Deus também. Vamos ter mais podcasts aí. Um grande beijo, abraço, até o próximo, pessoal. Meu Deus, parece que a gente não falou nada. Eu vou comer, que eu achei muito gostoso. Passa rápido, 40, 50. A gente vai ter que fazer um pirão cultural, fazer uma coisa com mais tempo, esse menino ali. Eu tô lançando